Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Pedro foi o primeiro Papa da Igreja? Esta é uma dúvida frequente. A resposta bíblica é não. Pedro não foi o primeiro Papa. A Igreja primitiva ela foi liderada por todos os apóstolos, mas pela Bíblia Sagrada, especialmente o Novo Testamento, observamos que Jesus Cristo é e sempre foi o único líder supremo da Igreja. Então Jesus Cristo não fez Pedro Papa. Observamos em Mateus capítulo 23, do versículo 8 ao 11, que segundo o Senhor Jesus Cristo, a liderança é servir os outros e não mandar neles. Existem alguns textos que as pessoas se utilizam para tal afirmativa. O primeiro texto é Mateus capítulo 16, do versículo 17 ao 19, onde Jesus Cristo chama Simão de Pedro. Também Lucas capítulo 22, do versículo 31 ao 32, o Senhor manda Pedro fortalecer seus irmãos. E Evangelho que escreveu João, capítulo 21, do 15 ao 17, onde o Senhor manda Pedro cuidar das suas ovelhas. Mas podemos observar que Pedro ele tem uma parte importante na fundação da igreja. Mas quem a edifica, quem a fundou a igreja foi o Senhor Jesus Cristo. Então, podemos observar que no primeiro texto, vimos que é um aviso interessante. Veja, no primeiro texto que a gente citou aqui, Mateus 16, do 17 ao 19, observamos que Pedro ele tem uma parte importante da fundação da igreja, mas ele não é o fundador é o Senhor Jesus Cristo. Já observamos que no segundo texto é um aviso. Pedro está passando por uma crise na fé. E fortalecer a todos não é uma função exclusiva do Papa, mas é uma função de todos nós fortalecermos uns aos outros. E no último texto, observamos que não manda ele ser o chefe de todos, apenas Jesus Cristo está restaurando Pedro a sua posição de apóstolo. Podemos observar isso. Então algumas pessoas já me perguntaram, então existe evidências que Pedro foi o Papa? A resposta é não. Ele foi um apóstolo importante, porém ele não foi Papa. Vamos para a Bíblia. Pedro era presbítero. Você pode me afirmar isso, irmão Paulo César? Lógico que sim. Veja, leia depois na sua casa, 1 Pedro, capítulo 5, verso 1. O próprio Pedro fala que era presbítero. Segundo, ele prestava contas à igreja. Observamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do 1 ao 4, que ele foi criticado muitas das vezes por comer com os gentios. Ele foi criticado, melhor falando, em uma determinada vez ali, por comer com os gentios. Também normalmente era acompanhado por outros apóstolos. Ele era o porta-voz do grupo, podemos dizer isso. Por exemplo, Arão, ele falava para Moisés, mas ele não era o líder, o chefe era Moisés. E observamos também que Pedro não era infalível. Ele foi repreendido pelo apóstolo Paulo. Leia depois Gálatas, capítulo 2, do 11 ao 13. E observamos também que Pedro tinha uma esposa. Diz o texto sagrado no Evangelho de Mateus que Jesus Cristo curou a sogra de Pedro. E também em 1 Coríntios capítulo 9, verso 5, diz que Pedro viajava com sua esposa. Leia depois esse texto. E também diz o texto sagrado que Paulo era mais famoso que Pedro, pois muitos judeus e romanos pensavam que Paulo era o líder. Leia depois Atos capítulo 24, versículo 5. Então Pedro foi o primeiro Papa da igreja? A resposta é não, não foi o primeiro Papa da igreja. Amados irmãos, nosso intuito é ajudar você. Nosso conteúdo é bíblico informativo. Não buscamos aqui fins lucrativos nem projeção ministerial, e sim pregar a palavra do Senhor. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua sugestão? Deixa aqui na barra de comentários, ou se porventura você estiver vendo em alguma rede social, tanto as nossas redes sociais quanto a de algum amigo que sempre posta, os nossos conteúdos, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão, que será um prazer ter a sua participação aqui no canal. Agradeço a ajuda de todos, pelos likes, compartilhamentos, pelos comentários, sugestões, especialmente pelas orações. Que Deus vos abençoe. Um forte abraço.